Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje com uma novidade, a atualização do modelo de osciloscópio portátil da ON, de 2 canais, agora com 100 MHz. Vocês devem lembrar, eu já fiz um review aqui no passado de um modelo idêntico a esse, só que o modelo era de 70 MHz. Eles fizeram uma atualização, esse daqui é o modelo HDS2102S, então ele é completo com multímetro e gerador de funções até 25 MHz, ok? Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir agora aqui pela primeira vez. Eu ainda não testei ele. Vem a maletinha de boa qualidade aqui, onde provavelmente vem todo o equipamento. Ali tem alguns acessórios. Aqui o equipamento, a fonte e vários cabos aqui para teste. Além disso, vem o manual de instruções com um CD, provavelmente com software para uso no PC, e uma ponta de prova. Ok? Uma ponta de prova. Eu esperava que fossem, são de 100 MHz, eu esperava que fossem 2 pontas de prova, mas eles mandam uma ponta de prova. Ele tem 2 canais, tanto que ele tem 2 canais, e provavelmente tem uma segunda ponta com garras. Ok? Então vamos dar uma olhada, já aqui primeiramente nos acessórios. Primeiro aqui logo nele, né? Ele está aqui ao contrário para não machucar o display, então ele vem dessa forma. Ele usa 2 baterias recarregáveis de lítio já embutidas aqui e que podem ser substituídas. Isso é muito interessante, né? São aquelas baterias cilíndricas que você vai usar aqui, já vem com elas, mas na falta, né, num defeito futuro, num desgaste, você pode substituir facilmente porque são baterias de mercado, ok? Não é bateria proprietária. Tá aqui, ele tem uma tela bem grande, bem nítida, e os controles aqui bem espaçados também. A fontezinha aqui na verdade é o carregador, e alguns cabos aqui. Vem, como eu comentei, vem o cabo, 2 cabos BNC garra-garra. Um com certeza é para o gerador de funções e o outro seria para fazer o segundo canal. Você pode fazer o segundo canal, só que aí vai ser sem atenuador. Um cabo USB-C USB para fazer a comunicação com o PC. Pontas de prova de multímetro para usar a função multímetro dele. Ok? Então são esses os acessórios. A maletinha bem prática, dá para usar em campo perfeitamente. Vou tirar ele aqui da embalagem. Como vocês podem ver, eu ainda não testei mesmo. Boa aparência. Botão de ligar aqui já direto. Ele já vem com alguma carga, então e já aparecem os 2 canais. Lá, os 2 canais, o amarelo e o azul. Botou muito rápido aqui já na função de multímetro, desculpe, na função de osciloscópio, né? Deixa eu ver aqui em mode. Ah, sim, em mode eu mudo justamente as 3 funções dele. A primeira de osciloscópio, a segunda de multímetro, tá? E tem um multímetro completo aqui que faz medida de resistência, capacitância, diodo, corrente, tensão. Tensão DC até 1000 volts, tensão AC até 750 volts e demais escalas também interessantes que a gente vai confirmar lá os seus limites. Ok? Bem prático. A segunda função aqui é a função de gerador de funções, onde eu posso gerar a função senoidal, triangular, quadrada, sendo que a senoidal ele vai até 25 MHz, as demais vão até 5 MHz, ok? E vamos testar agora os limites dele, né, para ver se efetivamente ele chega no que promete, já que o modelo de 70 MHz funcionava muito bem. Aqui, ó, você tem a saída aqui, no caso que é para osciloscópio, é a entrada do canal 1, a entrada do canal 2 e a saída do gerador de funções. Tá? Em 50 ohms essa saída aqui. Os 3 conectores BNC aqui. Na lateral, aqui para fazer a carga da bateria, um USB-C, e aqui a saída para calibrar a ponta de prova com 1 kHz fixo. Interessante que ele já tem aqui o sinal de 1 kHz, também para fazer a calibração da ponta. Ok? Então vamos lá, vamos começar primeiro rapidamente aqui com a função do multímetro, depois o gerador de funções e por último o osciloscópio.
Ó, pessoal, primeiro teste, eu já coloquei aqui o Unity ao lado, multímetro, né? A gente escolhe aqui a função Mode, bota multímetro, tensão DC, vou jogar uma tensão de 22 volts e vamos dar uma comparada, para ele pegar logo um range mais alto aqui dele, de 200 volts de entrada, ok? Lembrando que o multímetro dele, AC até 750 volts, DC até 1000 volts, corrente AC até 10 amperes, corrente DC até 10 amperes, resistência até 100 mega ohms, capacitância até 2000 microfarads, teste de diodo, é True RMS, ok? Interessante, porque alguns desses modelos 2 em 1 ou 3 em 1 não são True RMS, esse daqui é modelo True RMS, e basicamente essa é a função de multímetro. Então vamos colocar aqui 22 volts, liguei aqui, tá lá, 22.01, aqui ainda não virou 22 cravado, 22.01 e 22.01, ok? Esse modelo é de 20 mil contagens, a questão é que o Unity é 22 mil contagens, então por isso que ele consegue mostrar mais dígitos. Vamos aumentar aqui a tensão para 25 volts, os dois vão ficar com a mesma quantidade de dígitos, aproximadamente o mesmo valor sendo apresentado, ok? Vamos medir agora uma tensão AC. Vamos lá, vou ligar aqui o meu Variac e vamos aumentar aqui a tensão AC. Vamos lá, 38 volts, 38 nos dois, vamos aí até uma tensão próxima aqui ao nosso valor de rede. Tá lá, 129 volts, 129.5, 0.8, variando um pouquinho. Bem cravada valor, vamos a uma tensão mais alta a ser 152 volts. Ok, bastante razoável a medida de AC também. Agora vamos usar um padrão aqui para testar a resistência e a capacitância. E vamos ver primeiro a função de resistência. A gente vem diretamente aqui, ó, e escolhe. Aqui já está em resistência. Vamos pegar aqui a ponta de prova. Ok, vamos testar então a função de resistência. Eu tenho a minha resistência padrão aqui, que está 7.49K, 7.4935K. Então vamos lá, vamos daqui para cá, 7.5, ok? 7.4975, 7.5, bastante razoável. Função de capacitância a gente troca aqui também. Aqui é a continuidade, diodo, capacitância. Então, capacitor padrão de precisão de 39.57 nanofarad, 39.92 nanofarads, ok? Pequena diferença dentro da tolerância do equipamento, medindo bem também. Multímetro muito bom, completo. É possível usar, é True RMS, é possível usar ele como multímetro sem problema nenhum, ok? Além das demais funções. Agora vamos partir para a função do gerador de funções, que está aqui, e dá uma olhadinha como é que fica o sinal dele. Vamos lá, gerador de funções, que é um recurso bem interessante de ter no osciloscópio com multímetro, né? Você tem então um 3 em 1 aqui. Está na função original aqui dele, que é senoidal, 1 volt pico a pico, 1 kHz, ok? Com offset 0, senoidal. Interessante que ele coloca aqui o desenho para você. Como eu escolhi 1 volt pico a pico, ele está botando, ó, de menos meio volt a mais meio volt. Faz o desenho da senoide e indica aqui no display o que ele está efetivamente liberando aqui na saída. Está ligado direto no osciloscópio. Eu vou dar aqui um on. Aqui embaixo você liga e desliga o sinal do gerador, ok? Então, só para enquadrar melhor aqui a tela, vou dar um on aqui. E a gente já vê no osciloscópio a nossa senoide aí de 1 kHz gravado, bem estável, ok? E bem nítida. Agora eu vou alterar essa frequência. Vamos ver aqui como é que a gente altera aqui de uma forma rápida.
Ok. Vou botar aqui, por exemplo, ver se ele sobe rápido aqui. Ok, 100 kHz. 100 kHz. Depois a gente sobe aqui no dígito do 100, que aí vai rapidamente até 1 MHz. 1, 2. Vou botar 5 MHz, uma frequência bem mais alta. Ok, 5 MHz. Pedir para o osciloscópio para se ajustar. Olha lá, 5 MHz cravado aqui no osciloscópio. Sinal bem puro. E querendo subir, ele vai até 25 MHz, né? Vamos até o limite dele, 25 MHz. Tá aí, 25 MHz, dá até para melhorar a aparência do sinal. Limpinho também, 25 MHz. Vamos para onda quadrada e colocar uma frequência, vai até 5 MHz, no caso a onda quadrada. Vamos botar uma frequência aqui em torno de 1 MHz. E vamos mudar aqui, ó, em F1. Para saber onde eu estou mexendo, pessoal, é porque não dá para enquadrar tudo aqui nas setinhas. Aqui a gente altera, tá? Então, por exemplo, tá lá 1 MHz, olha, 2, 3, 4, por aí vai. Eu estou aqui para baixo e para cima na setinha. 1 MHz, só que aqui na forma de onda está escrito sine, eu vou mudar square, que é onda quadrada. Ele já muda ali o formato e a gente pede para o osciloscópio também se autocalibrar. Tá lá, 1 MHz, frequência onda quadrada. E por aí vai. Eu posso trocar aqui a forma de onda para rampa. Ele alterou lá no osciloscópio. Ok, pulso ou forma, essa forma arbitrária aqui na verdade, nesse amp AIT aqui, a forma de onda arbitrária que eu preciso do micro para poder configurar. Ok, então ainda tem uma função que você pode desenhar com o PC conforme a sua necessidade. Mas as mais práticas e mais comuns são a forma de onda senoidal e quadrada e triangular, que são as que mais a gente usa nos projetos e nos testes, né? Então, muito bom. Amplitude, como eu falei aqui, a gente pode baixar e alterar também. Eu estou mudando frequência. Aqui eu posso mudar o período também. Eu posso alterar como frequência e período. E aqui o offset. E aqui em cima a amplitude. Sempre mexendo com a setinha, ok? Então se eu quiser aumentar a amplitude, ó, 2 volts, 3, aí eu estou já alterando lá. Vamos botar aqui novamente, ó. Aqui eu aumento a amplitude, aqui até 5 volts por divisão. E aqui eu vou, aliás, 5 volts pico a pico. E aqui eu vou diminuindo a amplitude. Eu posso ajustar a amplitude. É um gerador de funções completo, ok? Bem razoável, com frequências até no nível bem razoável também. 25 MHz para senoidal e 5 MHz para quadrada. Dá para você utilizar para uma série de aplicações. Ok, pessoal? Bom, agora finalmente a função osciloscópio. Mais uma vez a gente pressiona Mode aqui para poder alterar. Aqui tem a segunda tecla CH1, CH2, a gente chaveia entre os canais para poder fazer o ajuste. HOR é de horizontal, a gente ajusta horizontal. Aqui para voltar para o menu anterior. Ok? Salvar, para você salvar, gravar imagens, telas. Ajustes de trigger. Função auto, muito importante para você fazer com que o osciloscópio se autoajuste na hora de que estiver recebendo um sinal. E tipos de medidas, ok? Measures aqui, ó, onde eu entro na função de cursores e as medidas que eu quero colocar, measures ligadas ou desligadas, ok? Volto aqui na setinha para a gente sempre voltar para o menu anterior, ok, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou calibrar a ponta. Eu coloquei a ponta de prova original, a gente deixa ela na função de 10x e vou usar o próprio sinal aqui lateral dele de 1 kHz para poder fazer a calibração da ponta. A ponta é nova, nunca foi calibrada, então para a gente poder fazer medidas mais precisas, a gente coloca aqui a ponta de prova. Já vi que ela está bem desregulada, né? Bem descalibrada, normal, porque é uma ponta nova. Ali em cima o sinal, tá vendo aquele overshoot ali, ó? A gente tem que deixar ela plana. Para isso a gente usa a chavinha que veio com a ponta de prova e ajusta esse pequeno trimmer aqui
na própria ponta até que fique o mais quadrado possível. Ó, mais ou menos aqui. Nem muito para lá, nem muito para cá, ok? Pronto. Agora a ponta de prova está calibrada para fazer medições mais precisas. Eu posso tirar ela daqui, ponto de calibração, fechar nossa tampinha. Vou colocar lá no meu gerador de funções e nós vamos agora medir esses sinais aí. Vamos ver se ele realmente tem um bom desempenho aqui como osciloscópio. Vamos lá, vamos colocar aqui direto 1 kHz, onda senoidal, 4 volts pico a pico. Ok? Beleza. Vamos dar um alto aqui para ver se ele altera alguma coisa. Simplesmente ele apagou o segundo canal que eu não estou usando e ficou bem mais nítido o meu canal exclusivo aqui, porque eu estou usando um canal só. Então, quando eu dei alto, ele automaticamente desligou o segundo canal e deu destaque para a minha senoide aqui de 1 kHz. Eu vou fazer avanços rápidos aqui só para a gente ver a qualidade do sinal. Botei 1 MHz, vou dar alto aqui novamente. Ele é bem rápido. Ajustou 1 MHz. Ok? Deixa eu ver se eu coloco aqui os valores medidos, porque eu não estou vendo. Tá aqui. Medidas on, canal 1. Ok. Eu vou marcar, eu quero frequência, quero amplitude. Período não preciso. Vamos ver o que mais tem aqui. Mínimo, máximo, pico a pico e médio. Vamos botar, volta aqui para o anterior. Ok. Vou botar um pico a pico aqui. Não, a máxima que é mais interessante. Pronto. Pronto. Aí já volta aqui. Coloquei os valores que eu quero, porque eu posso escolher quais são os parâmetros que eu quero que meça. Vou dar uma aproximada aqui para vocês verem melhor. Então tá lá, tem a frequência 1 MHz, tá cravadinho, a tensão pico a pico de 4 volts e a máxima de 2,120 volts, ok? 2,120. Tá lá o sinal. Agora vamos aumentando, tá? 1 MHz, vou aumentar para 5 MHz e vou dar alto. Ok, perfeito, mantendo bem a amplitude. Vamos para 20 MHz. Alto. Ok, ótimo. Mantendo 50 MHz. Alto. Ok. Mantendo a leitura de 4 volts, está 4,08 aqui. 50 MHz, não teve atenuação considerável. Traço bem nítido e firme. 70 MHz era o limite do outro equipamento, do modelo anterior a esse. Ele já botou 70 MHz aqui. Vou dar um alto aqui para ver se... Deu um pause aqui. Vou dar um alto. 3,88, teve uma pequena queda, uma pequena atenuação aqui. O que é normal. Começando em 70 MHz, bem alto. E vamos a 100 MHz, onde a gente já espera uma atenuação razoável. Vou dar um alto. Sim, 3,4 volts aqui. Repara que essa medida que eu estou fazendo agora, pessoal, é uma medida bem técnica. Eu estou fazendo uma medida a 100 MHz. Fundo de escala dado pelo fabricante como o final de banda dele, como banda máxima. O que acontece na banda máxima? Eu já falei aqui em vários vídeos sobre osciloscópio, que a banda máxima de qualquer osciloscópio, seja ele high-end, seja o que for, pode ser um Tektronix, pode ser um Keysight, pode ser o que você quiser, a banda máxima que o fabricante diz, a amplitude cai a 3 decibéis nesse ponto. Isso significa que a amplitude máxima do sinal
na banda máxima pode chegar a uma atenuação de 0,707, ou seja, ele vai medir somente 70% do valor original na banda máxima. Essa é a especificação de qualquer osciloscópio. Eu estou medindo 3.4 volts, eu estou entrando com 4 volts, 3.4. Bom, 70% aproximadamente de 4 volts é 2,8. Se ele medisse 2,8 de amplitude, estaria dentro da especificação. Ele está superior, ele está com uma queda menor que 3 dB a 100 MHz, ele está medindo 3.4, o que é excelente, o que de uma certa forma garante que se você medir até 70 MHz, você vai ter uma atenuação mínima, quase que desprezível. Portanto, está aprovado, mais uma vez o modelo ON, o de 70 MHz tinha sido aprovado como um dos melhores portáteis em termos de acompanhar a questão da amplitude com a frequência. E esse aqui de 100 MHz mostrou que realmente eles implementaram melhorias no circuito de entrada e ele consegue ir a 100 MHz com atenuação menor que 3 dB, que seria a especificação de qualquer osciloscópio. Ok? Então, quanto a isso está aprovado. Vamos agora, saindo um pouco dessa linha de amplitude, vamos aqui para uma frequência bem menor, 1 MHz, vamos botar uma onda quadrada para a gente dar uma olhada na forma de onda. Eu vou colocar aqui, dar um alto. E 1 MHz está lá, 1 MHz, uma forma de onda dentro do esperado, ok? Vamos subir isso aqui para 5 MHz, até a gente ver uma distorção maior. Ok, ainda dentro do esperado, tem um pouquinho de overshoot ali, coisa pequena, talvez ali um retoque da calibração de 1 kHz possa melhorar. 10 MHz. E ela é bem estável. Repare que muitos osciloscópios portáteis a gente tem aquela imagem trêmula, né? A blindagem dele é excelente. O cabo que veio, pelo visto, também é bom, a ponta de prova, né? Tá aqui, eu estou medindo agora 10 MHz, 4 volts pico a pico, onda quadrada, algumas distorções na forma de onda, tá? Mas aceitáveis aí considerando a frequência que eu estou utilizando. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para a senoide. Senoide em 10 MHz e verificar aqui algum tipo de função aqui. Em medida, eu vou botar cursores. Aí o tipo aqui está escrito nenhum, none. Tipo, eu posso escolher tensão ou tempo. Então vamos escolher tensão no canal 1. Ele já armou lá em cima. Eu vou vir aqui na setinha e vou colocar um ponto numa parte aqui da onda que eu queira. Por exemplo, aqui bem no vale dessa onda. Ok, isso, marcar aqui. Agora no cursor B, eu estou no cursor A, são dois cursores, cursor B, eu vou descer até aqui esse ponto aqui, e ele está me dando a distância, a diferença entre um e outro, ok, de A para B 4.60, B em 2.080 e A em menos 0.80, portanto ele faz as medidas, basta vir aqui e pressionar Measure Range, e você entra na função de cursor. Isso aqui é muito útil para fazer medidas específicas de determinados trechos da tua forma de onda. Ok, pessoal? Lembrando que a função trigger aqui embaixo, você vai escolher o tipo de trigger, se você quer aqui automático, single ou normal. O acoplamento você quer DC e AC também aqui. Na segunda página também o tipo de subida ou descida e a centralização do trigger ou trigger forçado. Ou seja, tem um menu de trigger bastante completo. Ok? Aqui em horizontal eu posso ajustar também a posição, né? A posição do timing manualmente. Em vez de ser automático, eu posso ajustar ele manualmente em horizontal. Sendo que horizontal também ajusto também a questão da memória, de profundidade de memória e o tipo de aquisição que eu quero. Modo de aquisição. Tem um segundo menu aqui também, fazendo um refresh, centralização horizontal e counter, aqui o frequencímetro, que você pode ligar ou desligar, vai ficar permanente. Tem bastante recursos, não dá para explorar 100% aqui nesse review, mas basicamente é bem completo. Eu não encontrei a função FFT, não tem, pelo que eu vi aqui não tem nas especificações. Poderia ser um grande diferencial numa próxima versão, ou talvez numa atualização dele.
Mas para um multímetro portátil, multímetro com osciloscópio e gerador de funções, ele realmente atende bem em todos os segmentos. Todos os 3 instrumentos que ele tem aqui são bem completos. Eu diria o seguinte, o pessoal normalmente pergunta, o osciloscópio A, B ou C servem para fazer manutenção automotiva, servem para fazer manutenção de placas de PC e notebook, servem para fazer manutenção de áudio, de som ou de vídeo. Olha, esse modelo aqui que a gente está vendo agora serviria para qualquer uma dessas funções. Obviamente com alguns acessórios, no caso da função de uso em manutenção automotiva, talvez precisasse de algum atenuador para medir secundário de bobina, alguma coisa nesse sentido. Mas na maior parte das vezes, você, do jeito que está aqui, você vai usar ele em manutenções de diversas linhas de produtos. Ok? Parte de eletrotécnica também, ele é bastante funcional, obviamente com seus limites aqui de tensão, né? Ele é um CAT3 aqui com entrada máxima de 600 volts recomendada, embora meça até 1000 volts DC e 750 AC. No osciloscópio, tensão máxima recomendada a 400 volts, ok, pessoal? É mais do que suficiente para uso aí na maior parte das aplicações. Então, esse modelo veio da Banggood, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. É uma boa relação custo-benefício, é superior ao modelo anterior. O modelo anterior é muito bom também, só que ele vai até 70 MHz. As demais funções são bem similares. Os dois estão mais ou menos no mesmo nível. A questão é que esse aqui você acaba tendo um osciloscópio superior. E quando eu digo superior, ele serve, por exemplo, tendo uma banda maior, ele já é mais capaz de ler melhor os harmônicos de determinados sinais. Para você medir os sinais de frequências maiores, é importante que a banda tenha uma folga. Ele é até 100 MHz, não significa que você vai ficar medindo sinais de 100 MHz aqui com total precisão. Isso vale para qualquer osciloscópio, ok, pessoal? Normalmente a gente usa de 4 a 5 vezes o multiplicador da banda para você fazer uma medida perfeita, precisa com todos os harmônicos. Então de 100 MHz você vai trabalhar com 20 MHz com total precisão, com medida de todos os harmônicos. Acima disso você também vai medir, mas você vai ter, dependendo do sinal, se for uma onda quadrada, etc., você vai ter dificuldades. Tá? Para ter precisão, ok? Embora ele meça. Mais uma vez lembrando, não é só para isso, esse multímetro que eu estou falando isso, é para qualquer modelo. Tá? Então é um mito aí que o pessoal precisa entender, que ter um osciloscópio de 100 MHz não significa que ele vai medir 100 MHz com precisão, tanto na amostragem da forma de onda, quanto nas medidas de amplitude, principalmente. Então, por isso a gente sempre tem que ter uma folga. Daí vem aquela situação. Qual a melhor banda? A maior possível. A maior que você puder comprar. Você tem um de 100, um de 150, se eles forem do mesmo modelo, mesmo tipo, mesmo nível, mesmos recursos, né, porque isso também faz diferença, compre o de 150 se você puder. E por aí vai. É claro, se o de 150 não tem recursos vitais que o de 100 tem, aí você vai ter que pesar isso na balança. Podem lançar um de 150 aí que não tem nada. Um canal só, a taxa de amostragem é baixa, por aí vai. Tem um vídeo aqui no canal que explica detalhes aí das características principais do osciloscópio. Ok, pessoal, já me estendi bastante aí no vídeo. Se vocês gostaram desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.